gente vai falar sobre exatamente o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, recebendo aqui, né, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que está ali ao lado da Marina Francischini. Vamos ver se a ministra Marina consegue nos ouvir aqui diretamente do estúdio. Agora acho que sim, que conseguimos nos conectar. Estamos te Antes ouvindo. de tudo, boa, Marina. Antes de tudo, ministra, queria agradecer a presença da senhora ao vivo aqui no Em Ponto. Sei que são dias intensos, fechando os números para o encaminhamento dessa proposta. O Ministério do Planejamento tem papel central nisso. Então, antes de tudo, queria dar bom dia à senhora, agradecer já a participação ao vivo aqui no Em Ponto e passar a palavra aí para a Marina dar início à nossa conversa. Obrigado mais uma vez. Obrigada também, Nilson. E, ministra, muito obrigada. A gente sabe da sua agenda, vai viajar hoje ainda com o presidente Lula, está cheia de coisa para fazer e parou um pouquinho para conversar com a gente. Ministra, eu queria te perguntar sobre as críticas que vieram depois desse ajuste, né? Foi um dia muito intenso para a equipe econômica e muita gente reclamando, inclusive dentro do Congresso, que também gosta de gastar, que o governo não está fazendo o dever de casa, que é conter os gastos. Está só pensando em arrecadar, só que isso não é uma fonte inesgotável. O que a senhora acha dessas críticas? Obrigada. Primeiro, bom dia, Marina. Bom dia, Nilson. Eu confesso que não sei quem está no estúdio, não sei se Mônica está lá conosco. Está lá, Mônica, se Léo. Léo está conosco, porque eu acompanho o programa de manhã, o tempo que posso. Mas bom dia a todos que são assinantes da Globo News. É um prazer poder estar aqui. Bom, primeiro que as críticas são sempre bem-vindas, especialmente quando elas são construtivas. Elas só precisam ser inseridas no todo, né? E daí o nosso papel de fazer o contraponto a elas. Ninguém discute que o ideal seria não mexer nas metas, né? E fala aqui alguém que tem consciência, e o presidente Lula me colocou nesse papel por isso, de que para que nós possamos cumprir com o nosso papel com o Brasil, de tirar o Brasil do mapa da miséria, da pobreza, diminuir a desigualdade social, repor políticas públicas que foram abandonadas nos últimos 4 anos, é preciso, antes de tudo, ter compromisso com a responsabilidade fiscal. O fiscal é a bússola, é o norte que nos leva ao objetivo principal, que é erradicar a miséria, fazer o Brasil voltar a crescer, ou crescer pela primeira vez na sua história, porque há 40 anos que o Brasil tem um crescimento pífio de 1% ao ano, né? E com isso gerar emprego e renda para a população brasileira. Agora, é preciso que nós trabalhemos com a sociedade brasileira, com a classe política, com a maior franqueza possível. Nós apresentamos um arcabouço fiscal corajoso, né, um arcabouço fiscal que muitos questionavam, inclusive, se nós teríamos a capacidade de cumpri-lo no que se refere às metas fiscais, mas nós o fizemos com muita consciência, sabendo qual é o nosso objetivo e qual é o nosso foco. Em relação à crítica, que é específica em relação à mudança da meta fiscal do primário, é importante lembrar, o arcabouço é muito maior do que isso, e a grande regra, a grande trava em relação às despesas públicas, ela não está na meta fiscal. Aliás, a meta fiscal nem está no arcabouço, ela está na LDO, que todo ano nós mandamos para o Congresso Nacional e agora com um ativo maior, porque nós fazemos a orçamentação de médio prazo e nós já projetamos os próximos 4 anos de estimativa de crescimento, de receita, de inflação e de despesas. Isso posto, é importante lembrar que o grande núcleo do arcabouço, ele continua e nós não temos intenção, e quero dizer, olhando aqui na televisão, que nós não vamos mudar, que a despesa vai crescer até 70% do aumento da receita. Esta é a primeira trava. E a segunda trava, no máximo 2,5% ao ano. Eu dou um exemplo simples para, a partir daí, nós começarmos a nossa conversa. Nós projetamos um crescimento de receita para o ano que vem acima de 8%. Então, a receita, com base no crescimento do Brasil, tem tudo para crescer 8,6% mais ou menos. Se nós colocarmos 70% disso, dá 5,9%. Ou seja, nós poderíamos, numa primeira regra, crescer as despesas em 5,9%. Mas existe uma segunda regra do arcabouço, que o teto de crescimento é 2,5%. Então, isso vai fazer com que nós possamos, ainda que tenhamos que estender um pouco mais de tempo, garantir aquilo que todos nós precisamos garantir, que é a sustentabilidade da dívida a partir de 2027.
E por que isso é importante? Eu acompanhei aqui, não vou repetir, mas vi aqui o comentário de alguns analistas, e corretamente, de que a sustentabilidade da dívida é essencial para garantir um ambiente seguro e, com isso, nós não termos aumento de juros, com isso, fazer com que o setor produtivo possa se financiar e pegar créditos mais baratos e, com isso, gerar emprego e renda para a população, chegando no final, no objetivo principal, que é, a partir daí, ter crescimento sustentável e duradouro no Brasil. Ministra, Nilson falando aqui de São Paulo, eu queria ouvi-la muito a respeito de um outro aspecto, né? Até aqui, o incremento de receita foi fundamental para a manutenção dessa meta de zerar o déficit nesse ano, que ainda não há certeza de que será cumprida, e também foi fundamental como o grande norte ali de todo esse plano econômico desenvolvido pelo planejamento e pela Fazenda. Agora, o que eu pergunto para a senhora diante dessa constatação que foi feita de que só pela receita não seria possível, ainda mais diante de um Congresso esse ano mais hostil do que o Congresso entregou no ano passado, não estaria na hora de também trazer para o foco das discussões o corte de despesas? Há alguma previsão por parte do governo, do Ministério do Planejamento, para começar uma discussão de rever gastos, não só a questão da arrecadação, mas da revisão de gastos também? Tem alguma proposta nesse sentido? Sem dúvida, Nilson. Obrigada pela pergunta, porque este eu acho que é o grande foco. Mais do que meta, e a meta é importante, repito, como um norte, e nós vamos perseguir a meta zero, apesar de termos a banda de menos 25, não só esse ano, mas como o ano que vem, garantindo a partir daí que o Brasil nunca mais entre em déficit, ou seja, que nunca mais gaste além do que arrecada. O principal é partir da premissa, que é uma premissa que não aconteceu agora, nem no governo passado, embora o governo passado tenha corroborado muito com isso, de que o Brasil gasta muito e gasta mal. Quer dizer, o Brasil é um dos países que mais arrecada, que mais cobra impostos do povo brasileiro. Proporcionalmente, havia uma injustiça tributária que o ministro Haddad está procurando, dentro do possível, debelar, né, cobrando tributos de quem não ganhava muito e não era tributado. Então, pelo lado da Receita, num primeiro ano, era esse o dever de casa a se fazer, de novo, diante de políticas públicas destruídas nos últimos 4 anos, do país que entrou para o mapa da fome, com as desigualdades sociais, devendo repor desde farmácia popular até atualizar a merenda escolar nas escolas. Qual foi o foco no primeiro ano? Receita. Vamos cobrar de quem não está sendo cobrado, e nós estamos falando do andar de cima. Vamos garantir justiça tributária pelo lado da Receita. Eu mesma anunciei. As receitas, o aumento da arrecadação pelo lado da Receita está se exaurindo já. Qual é o papel do Ministério do Planejamento e Orçamento dentro da equipe econômica, em parceria com o Congresso Nacional? Porque muitas medidas dependem do Congresso Nacional, que tem sido, sim, apesar de todos os senões, parceiro do Brasil e do governo federal, Porque democracia é isso. O Executivo apresenta um projeto e não necessariamente o Congresso e o Legislativo acham que seja o projeto ideal e, com isso, faz ajustes. Então, num primeiro ano, nós focamos pelo lado da Receita, mas nós não ficamos parados. Nós criamos uma secretaria, pela primeira vez na história, nós temos uma secretaria de avaliação de políticas públicas, justamente diante dessa premissa, de que o Brasil gasta muito e gasta mal. Então, antes de falarmos de extinguirmos políticas públicas ineficientes, o ano passado foi um ano de contactar fraude e erros. E nós fizemos isso. Eu só dou um exemplo para a gente falar do presente. O Bolsa Família, que é um programa fundamental, nós conseguimos tirar pessoas, não famílias, pessoas unipessoais que recebiam sem ter direito a receber, passando de 10 bilhões de reais. Grande parte desse dinheiro foi para o Caixa Único do governo federal para repor políticas públicas sociais das mais diversas, além de ajudar a zerar a fila do Bolsa Família para famílias que realmente precisavam e que estavam na fila aguardando esse recurso. Agora, neste ano, o que nós focamos, Nilson? Alguns falaram assim, foi tímida
siga a exemplificação que vocês deram, mas foram apenas exemplos. Nós primeiro repusemos as políticas públicas que estavam defasadas, estamos ainda neste ano na análise de fraudes e erros na Previdência e em outros setores. Nós temos do Proagro benefícios previdenciários sendo dados a quem não precisa, com uma fila na Previdência para ser diminuída. Então, isso tudo está sendo feito. Este ano e o ano que vem é o ano de atacarmos pelo lado da eficiência das políticas públicas. Então, não precisa necessariamente você acabar com uma política pública. Você tem que ver se ela está sendo eficiente ou não está sendo eficiente. E com base nisso, eu vou tirar esse lado aqui, porque ele está caindo o tempo todo. Fica mais fácil, né? A eficiência dos gastos públicos. Ver a política pública se está sendo eficiente ou não está sendo eficiente. E com base nisso, você muda o desenho dela e você vai automaticamente ter economia, ou seja, você vai conter gastos. Eu dou 2 exemplos do que está no programa. O ateste médio da Previdência, só por fato de colocar pela inteligência artificial agora no aspecto digital, vai garantir uma economia sem prejudicar um único beneficiário do programa, quando ele tem, por exemplo, um acidente e precisa ter o próprio seguro, algo em torno de 6 bilhões de reais. O Proagro, que é um programa importante para o agronegócio, que quando tem o efeito climático ele perde toda a safra, foi redesenhado com uma resolução do CMNE, onde nós votamos, e ela vai dar uma economia de quase 2 bilhões, portanto 10 bilhões em 2 políticas públicas. Aí pode vir a próxima pergunta, né? Mas por que tão tímido isso? Nós optamos por não colocar políticas públicas que nós já estamos estudando para avaliar, sem colocar na LDO, primeiro para não ver pressão e lobby, muitas vezes, ou do Congresso Nacional ou da sociedade. Não mexe com esse programa, não faz isso, não faz aquilo. E segundo, porque ainda não passou na junta. Então, nós resolvemos, ao invés de abrir o leque, o cardápio, o menu que nós temos de políticas públicas que podem ser avaliadas e que vão gerar economia, ou para repor outras políticas públicas, ou para garantir a meta fiscal, nós resolvemos ser conservadores em relação ao anúncio da revisão de gastos. Mas você tem razão, se exauriu já pelo lado da Receita a possibilidade de criar impostos, porque senão você está falando em aumento da carga tributária. O papel agora num convencimento do Congresso, junto ao Congresso Nacional, de que nós temos que colocar o dedo na ferida e nós temos que rever os chamados gastos tributários que passam de mais de 450 bilhões de reais por ano. Ministra, gostaria de fazer uma pergunta. Muito bom dia para a senhora. Dava para imaginar, evidentemente, que ao mexer no arcabouço haveria uma repercussão importante no mercado. A gente viu o dólar subir, a curva de juros que afeta o investimento imediatamente aumentar. E Alex Ribeiro do Valor agora mesmo dizia, a gente mudou de patamar de problema, digamos, estamos já em outra fase da análise dos fundamentos. Eu imagino que tudo isso foi ponderado pelo governo. Eu pergunto se houve algum momento em que havia várias opções na mesa. Quer dizer, mexer no arcabouço, fazer cortes, insistir no aumento de receitas. E quem arbitrou? Quem foi que arbitrou? Foi a Fazenda, foi o Planalto, foi o seu próprio Ministério que se impôs? Como é que foi essa tomada de decisão de algo que, de fato, ia impactar? Ninguém hoje, aqui em São Paulo, pelo menos garanto, acredita que vai ter possibilidade de 1% de superávit em 2028 a partir dos fundamentos que a gente está vendo agora e que, de certa forma, estremecem o arcabouço fiscal, ministra. Bom, Mônica, ótima pergunta. Como uma boa jornalista, ela quer saber os bastidores, né? Primeiro, me permite, com essa sua pergunta, deixar claro que não houve atuação nem participação do núcleo político do governo na tomada dessa decisão. Foi uma tomada de decisão do núcleo econômico, basicamente do Ministério da Fazenda com o Ministério do Planejamento e Orçamento. Nós levamos para a junta e a junta só homologou e depois o presidente confirmou e garantiu isso. Essa foi uma discussão que foi travada, não sei se vocês lembram, quando eu tive que apresentar o orçamento deste ano, já dia 31 de agosto do ano passado, eu ainda falei para o ministro Haddad, falei, Haddad, se nós formos mexer na meta ou para 24, tá? Estou falando para 24, ou mexe agora ou não mexemos mais. Eu preciso das receitas para 24 para poder garantir. Receita menos despesa tem que dar igual a zero. Se você tiver as receitas, as expectativas de receita, nós vamos com meta zero para 24.
24 de qualquer forma. Ele me garantiu as receitas, elas estão aí, até porque neste ano nós vamos contar com créditos extraordinários que nós não teremos o ano que vem, então eu estou muito confiante, não só esperançosa, mas confiante de que nós vamos ficar ainda aqui dentro da banda nessa meta proposta para 24. Então, no primeiro ponto, nós não cogitamos, não é colocado na mesa mudança de meta em 24. Isso é um ponto, não foi tua pergunta, mas eu gostaria de colocar porque tem a ver com a sua pergunta. Naquele momento, ainda nós conversamos sobre a questão, olha, é tudo mais constante, se tudo que nós propusermos para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional reagir positivamente na aprovação das medidas, nós conseguimos manter as metas apresentadas no primeiro arcabouço ou na primeira LDO. Só que nós sabemos da dificuldade, e é natural do jogo democrático, que o Congresso Nacional não vota do jeito que a gente quer, porque o que impera é a vontade, obviamente, da maioria. Então, diante desses cenários, nós já estávamos com a expectativa de uma possível mudança de meta. E houve um consenso de que a mudança de meta tinha que se dar na LDO, porque se ela fosse feita anteriormente a isso, haveria um espaço fiscal até para mais políticas públicas, avanço nessa parte do orçamento, seja pelo Congresso Nacional, sejam pelos ministérios que precisam de recursos para implantar suas políticas públicas. E havia um consenso, inclusive, porque nós ouvimos o mercado, nós ouvíamos todos os lados. E o ministro Haddad, a meu ver, corretamente entendeu, e eu ratifiquei esse posicionamento dele, que nós só tínhamos que mexer em meta, se é que teríamos que fazê-lo, quando da LDO. O problema só que nós não esperávamos, e aí vem que o impacto ontem dos resultados negativos, em relação também à política externa. Nós temos essa insegurança no Oriente Médio, nós temos a questão dos juros nos Estados Unidos, isso tudo pesou para os dados negativos de ontem. Mas eu quero olhar além da árvore, eu quero olhar a floresta. Quando você fala em ninguém acredita no possível superávit de 1% a partir de 28, eu acho que alguns elementos precisam ser colocados na mesa, eu vou ficar com um só por conta do tempo, que é a questão da reforma tributária. Ela regulamentada, como ela vai acontecer já esse ano, porque essa é uma reforma do Congresso, do Brasil, não é do Executivo, é de todos nós, né? A partir do momento que ela é regulamentada, já começam os investidores, os empresários que querem ampliar os seus negócios, que sabem do potencial que a reforma tributária tem na sua própria vida, tanto é que a gente fala que a reforma tributária é a reforma da indústria, eles já começam a buscar créditos a partir do segundo semestre do ano que vem, projetando, porque ela vem para começar efetivamente em 2026. Então, vamos lembrar que o crescimento do Brasil que nós projetamos, a média de 2,5%, em média, foi um crescimento conservador. É o crescimento do Brasil que vai gerar renda, que vai fazer a economia girar, que vai levar ao consumo. E, por fim, lembrar que nós estamos num momento importante e positivo, porque nós estamos crescendo com inflação baixa. Nós estamos o que não é comum acontecer na economia. E por que isso? Porque, diferente de 20 anos atrás, o Brasil hoje cresce não dependente apenas de um setor da economia. Ele cresce graças ao agronegócio, quando o agronegócio não comparece muito, como está acontecendo esse ano, em relação às chuvas, que pode ter uma perda de 5% em média da safra, só nos estados de Mato Grosso do Sul passa muito disso, você tem o crescimento pelo consumo por conta de investimentos em políticas públicas. Então, essa gangorra, esse equilíbrio da economia é algo que está muito claro no radar do governo. Eu quero só passar essa mensagem, que o ministro Haddad, junto com o Ministério do Planejamento e Orçamento, né, nós fazemos, se não reuniões presenciais, nós conversamos o tempo todo nesse equilíbrio para que nós não tenhamos uma política fiscal que sufoque a economia e o crescimento e que não deixe políticas públicas chegarem na ponta para quem mais precisa, né? Mas, ao mesmo tempo, temos um cuidado muito grande com essa responsabilidade fiscal. É fácil? Não é fácil. Estamos num momento desafiador, sem dúvida nenhuma. Mas, repito, a equipe econômica do governo do presidente Lula tem objetivo e tem focos. Nós sabemos onde queremos chegar e de que forma nós vamos chegar nisso. Eu finalizo, desculpa, eu sou muito
São muitas informações para dar antes das perguntas, mas eu finalizo porque também tem a ver com a pergunta do Nilson, a sua pergunta, Mônica, para dizer que nas últimas 2 reuniões ministeriais, o presidente Lula foi categórico, Marina. Chega de inventar políticas públicas, vamos entregar da forma mais eficiente possível as políticas públicas que já foram lançadas pelo governo. Ou seja, não tem gastos novos, nós só precisamos tornar eficientes esses gastos, porque pior do que gastar muito é gastar mal o dinheiro público. Ministra, bom dia. Léo Arcoverde aqui de São Paulo. Ministra, em 2023, muitos economistas diziam que, diante de uma meta que não é factível, parte dos economistas dizia, melhor mudar logo para as expectativas. Muda logo, não espera 2024, não espera LDO, é preferível que seja assim. Claro que havia uma divisão entre eles, mas já tinha essa posição. Queria te ouvir sobre esse e um outro ponto. Se foi um erro esperar até agora, a senhora já disse que era para esperar a LDO, mas eu queria te ouvir. E uma outra coisa, que garantia a gente tem legal de que uma mudança no limite de gastos não vai ser autorizada e seja o próximo passo? Que é também uma grande preocupação de analistas. Agora mudou o déficit primário, agora eles vão mudar agora o quanto pode se gastar. Então, essas duas coisas. Foi um erro esperar tanto para mudar uma meta que não era factível e a gente tem alguma garantia de que não vai mudar mesmo o limite de gastos, ministra? Não, Léo, não acho que foi um erro. Como eu disse, nós sentamos no meio do ano passado, conversamos, entendemos que mudar a meta fiscal antes da hora, primeiro porque a gente ainda tinha esperança, expectativa de que algumas medidas, como a medida provisória 1202, a questão do PERS fosse ser aprovada, isso tem um efeito cumulativo positivo ou negativo, a depender de como se vota no Congresso nos próximos anos. Então, nós tínhamos aquele cardápio de medidas de reposição de receitas ainda na mesa. Então, diante desse cenário, do cenário que se abrisse o espaço fiscal sem ter as despesas respectivas para a utilização dos recursos, poderia haver aumento, inclusive, de iniciativas do próprio Congresso, repito, como é do jogo democrático, se assenhorando dessas despesas, eu acho que o momento oportuno era a LDO. Repito, o que nós alteramos foi a LDO, ainda que ela faça parte do arcabouço, mas nós não mudamos a lei do arcabouço. E nós não vamos mudar a lei do arcabouço, porque nós sabemos o impacto nocivo. Aí sim, nós teremos um problema na curva dos juros, na sustentabilidade da dívida, isso impediria ou impedirá o crescimento do Brasil. Quer dizer, a única coisa que não pode mexer, né, é o Brasil não ter um teto de gastos. Né, para as pessoas entenderem, a gente fala arcabouço, mas é um teto de gastos. Então, duas travas muito fortes que valem muito mais para nós sobre a ótica das despesas. Eu falo pelo Ministério do Orçamento, do que a meta, que o Brasil nunca teve meta fiscal, o Brasil não pode gastar mais do que arrecada, o Brasil não pode gastar tudo que arrecada e o Brasil tem que gastar bem aquilo que gasta. Então, nós temos duas travas. O crescimento da receita vai passar de 8% em 2025. A primeira trava é 70% disso. A princípio, nós poderíamos gastar quase 6%, ter um aumento de 6% das despesas, mas há uma segunda trava. Mesmo quando a receita comparece muito, a trava eu não posso ter um crescimento de receita maior que 2,5%. Essas duas regras são mantras, são algo que não passa na cabeça da equipe econômica em nenhum momento mexer. E nós não precisaríamos mexer, porque os números mostram que a inflação está controlada e que o Brasil vai crescer, ainda que modestos 2,5%, mas o Brasil vai crescer dentro de uma média de um cenário internacional e antes da reforma tributária comparecer com como ela vai fazer, gerando um crescimento maior só pela aprovação dela e regulamentação dela, é um crescimento que nos garante sustentabilidade da dívida a partir de 2027. Daniel Souza vai fazer uma pergunta para a senhora. Bom dia, ministra. Aqui é o Daniel perguntando do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo seu tempo e por conversar conosco. Bom, no dia de ontem nós tivemos uma alteração na curva de juros, em função justamente da alteração da meta fiscal. E agora, ao longo dessa entrevista, a senhora tem colocado sistematicamente argumentos a favor do aumento da arrecadação. Ou seja, o aumento da arrecadação efetivamente vai proporcionar ao Brasil resultados fiscais melhores. A minha pergunta é a seguinte: como é que nós podemos recuperar e preservar ou construir a credibilidade da política fiscal brasileira ao longo dos próximos tempos? Porque me parece que houve um arranhão no dia de ontem, na medida em que a gente teve aí essa modificação importante na curva de juros.
Obrigada, Daniel. Bom, primeiro fazendo isso que nós estamos fazendo, né? Tanto o ministro Haddad quanto eu, dando a garantia de que o arcabouço fiscal ele veio para ficar. Segundo, entrando, só fazendo uma correção, não estou falando de crescimento pelo lado da receita. Eu falei no passado, o crescimento pelo lado da receita está se exaurindo, né? E nós precisávamos repor realmente pela ótica da receita, porque nós tivemos o governo do presidente Lula não sucedeu qualquer governo. Ele não sucedeu um Fernando Henrique como no passado. Nós sucedemos um governo disfuncional e disruptivo, não vamos nos esquecer de 8 de janeiro, mas disfuncional também, onde houve um aumento dos gastos públicos descontrolado. Eu estava no Senado, votei algumas medidas porque não tinha outra alternativa, desde a PEC do calote dos precatórios, que nós tivemos que repor, até outras medidas emergenciais, que eu me lembro como foi feito isso, 400 bilhões a mais no período da pandemia, onde nós tínhamos uma bússola. Mas peraí, 400 é muito ou pouco, né? 200 não seria suficiente? Eu fiz esses questionamentos e não tinha respostas dos ministérios. Então, voltando aqui, e o que é mais grave, né? Porque nós gastamos muito e as grandes políticas públicas, elas foram destruídas. O Minha Casa Minha Vida, que para mim, assim, como mãe, como mulher, que tenho, né, 2 filhas, eu falo assim, o maior crime que um país pode cometer com seu povo é fazer com que a mãe ou o pai tenha a triste escolha, né? Ter que escolher entre pagar o aluguel ou colocar comida na mesa do seu filho. E nós ficamos praticamente 4 anos sem um contrato no programa Minha Casa Minha Vida, no faixa 1, que é para quem mais precisa. 6 anos com a merenda escolar desatualizada, a farmácia popular destruída e assim por diante. Eu acho que é importante, não no sentido de falar para atacar, mas para a gente entender o contexto do porquê nós tivemos que repor sobre o lado da receita para recompor as políticas públicas. Isso agora é passado, elas já existem e você está correto. Então, só fazendo essa correção, eu não vejo mais como nós crescermos pelo lado da receita, a não ser uma outra medida. Eu acho que o grande foco agora, e é isso que eu falei, que nós não quisemos colocar na LDO para não criar expectativas nem pressão contra nós, é tratar a revisão de gastos com responsabilidade. É sabermos que quem foi eleito tem a missão de fazer o que é melhor para o país, doe a quem doer. Ou seja, nós temos que assumir o compromisso, o próprio Congresso Nacional, de rever políticas públicas ineficientes, ponto 1, né? Extinguir aquelas que não têm condições de serem aperfeiçoadas, ponto 2, e fazer economia de forma inteligente para que na revisão de gastos, se a gente tiver que voltar parte desse recurso para o orçamento para gastar com políticas públicas, gastar bem. Ou seja, o que vai ter que rodar para garantir, inclusive, essa questão de dar ao mercado, ao sistema financeiro, aos investidores, credibilidade para o arcabouço, é fazer a roda da revisão de gastos se acelerar a partir de agora. Ministra, queria também perguntar a respeito do Banco Central, né? O Daniel levantou essa questão dos juros. A gente tem essa fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falando de como dificulta o trabalho da política monetária, o anúncio do dia de ontem. Então, queria fazer uma pergunta, na verdade, que abarca 2 questões. Primeiro, qual a avaliação que a senhora faz sobre o Banco Central e o ritmo da queda de juros, já que houve uma inflexão, uma mudança na ata, né, da última reunião do Copom? E segundo, para o cumprimento dessa meta desse ano e do ano que vem, a minha apuração é de que o governo vai trazer os dividendos da Petrobras, né? Não sei ainda se 50% ou 100%, pergunto à senhora se já houve uma decisão dos dividendos extraordinários dessa distribuição e também no projeto de lei orçamentária mandar novas medidas do ponto de vista de arrecadação. Queria saber se dá para adiantar também quais medidas serão encaminhadas no projeto de lei orçamentária em agosto. Então, são 2 perguntas em uma só aqui, porque são pontos importantes também sobre os quais queria ouvi-la. Mas são perguntas mais objetivas que me permitem respostas mais rápidas também, Nilson. Bom, em relação à LOA, eu não posso adiantar. É nossa responsabilidade preparar, mas nós levamos para a junta e primeiro para o ministro Haddad para ratificar. Está longe ainda, acabamos de amanhecer depois de um trabalho de uma LDO exaustiva, acho que pioneira, depois a gente pode falar dos avanços,
né, muito importantes, inclusive em relação à transparência. Muito feliz de saber que essa é a primeira LDO que, primeiro, através do CIOP, hoje todo mundo pode ver, né, o orçamento sobre a ótica de onde está a mulher no orçamento brasileiro, onde está a criança e o adolescente no orçamento brasileiro, onde está a questão da sustentabilidade, da igualdade racial no orçamento brasileiro. Isso é público, qualquer um pode acessar. E obviamente, isso, as prioridades do PPA, desse PPA participativo, eles foram incorporados, as metas e prioridades na LDO. Acho que isso é uma façanha extraordinária, porque isso é democracia. O PPA foi feito pelas mãos da população brasileira, quando nós percorremos todo o Brasil, e agora ele se reflete na Lei de Diretrizes Orçamentárias e depois no Orçamento Brasileiro. Então, acho que isso é um ponto importante para mencionar. Mas, de forma objetiva, a sua pergunta em relação à LOA, nós temos que aguardar um pouquinho, eu peço paciência. Isso quem vai anunciar, inclusive, é o ministro Haddad, sobre a ótica da Receita. Tem uma ou outra questão que, sim, a gente pode ainda avançar sobre a ótica da Receita, visando diminuir a injustiça tributária, não aumentar a carga tributária ou aumentar impostos do povo brasileiro, isso não. Né? Então, dentro desse aspecto. Em relação à questão dos juros, vocês sabem, eu sou a favor da autonomia do Banco Central, votaria de novo a favor da autonomia do Banco Central, acho fundamental, foi um grande avanço, mas acho que os juros demoraram a começar a cair. Eu não estou dizendo que os juros teriam que cair mais do que 0,5% a cada reunião do Copom. Aí é uma decisão interna, eu já fiz essa crítica lá atrás. A única ponderação que eu faço é que não se usem desculpas, embora tenha procedência sobre um lado, sem olhar por um outro lado. Quer dizer, acho que as decisões têm que ser feitas com toda isenção, como foram feitas até agora. A questão internacional pode pesar numa decisão do Copom, isso é uma decisão interna dos diretores, sim. A questão da mudança de meta, sim. Mas a grande questão no Brasil, a envolver a queda de juros, que tem ainda uma das maiores taxas de juros reais do mundo, ainda quando se fala em juro real, porque a inflação está caindo, então você também tem uns juros reais muito alto, em relação à inflação. Então, toda hora vem o mercado, o Focus, e diz o seguinte, a inflação vai ser 0,4. Aí vem num determinado mês e fala, não é 0,4, é 0,16. Então, a inflação está caindo, eu acho que está surpreendendo positivamente nesse aspecto a todos, e isso precisa ser levado em consideração, pelo menos na próxima e mais em pelo menos 2 reuniões do Copom. Então, acredito aí que eles terão esse bom senso de colocar todas as questões da macroeconomia positivas, não só do ano passado, mas desse ano na mesa. O Brasil está crescendo com inflação baixa. Nós colocamos no mercado de trabalho do ano passado para esse ano mais de 2 milhões de brasileiros, quer dizer, há mais no mercado de trabalho. Isso está estimulando o consumo e, mesmo assim, a inflação continua ali sob controle. Então, eu olharia mais pelo lado da inflação do que do arcabouço, porque eu entendo, o Daniel tem razão quando coloca a suspeição. Poxa, mexeu na meta, vai mexer nas demais regras, né? Mas, ao mesmo tempo, ninguém pode colocar em descrédito, ao contrário, né? Todo mundo tem reconhecido o trabalho que o ministro Haddad tem feito pela seriedade. A equipe econômica do governo do presidente Lula é séria. Não é à toa que o presidente Lula colocou alguém mais liberal, alguém que tem um compromisso mais com o fiscal, e por isso a gente está muito focado na questão da avaliação de políticas públicas e revisão de gastos dentro de um contexto de equilíbrio no Ministério do Planejamento e Orçamento. Né? Se fosse um governo perdulário que quer gastar de forma desmedida, eu não estaria no Ministério do Planejamento e Orçamento. E eu gostaria de reforçar, e eu acho importante isso, Nilson, a questão de nós não estamos sendo tímidos em relação à revisão de gastos, nós simplesmente não estamos querendo anunciar antes da hora, repito, para evitar qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de recuo em função de pressões. O Proagro nós fizemos quietinho, ninguém sabia, fomos lá no CMNE, fizemos a resolução, eles entenderam, conversamos com parte da frente, não conversamos com a frente parlamentar, não tivemos esse tempo, mas conversamos com alguns do agronegócio, eu sou do agronegócio, vi ali um caminho, o agronegócio, o Proagro deu um salto de 2 bi
há 3 anos atrás, para 9 bi de gastos, sem ter modificado tanto a situação real. Então, havia ali algumas coisas que precisavam ser alteradas. Então, igual a isso, vai ter seguro defeso, que é um excelente programa, mas eu fico só nesse exemplo para encerrar. Mas o PNAD fala que tem 250 mil pescadores artesanais, só que nós temos mais de 800 mil recebendo. Então tem alguma coisa errada. Ainda que não seja 250, que nós tenhamos aí 300, 350 que teriam direito, né, o que justifica estar pagando para mais de 800 mil. Então ninguém quer acabar com políticas públicas, mas olhar com uma lupa os gastos tributários. Ministra, eu te agradeço muito a gentileza de receber a gente aqui. Obrigada por essa conversa, viu? Eu que agradeço. Um bom dia a todos.